Opa, nessa aula a gente vai resolver os exercícios aqui da frente B do nosso módulo 3, né, que é o capítulo B03, que a gente adotou como código. Então a gente vai começar pelos exercícios de fixação nesse vídeo e vai ter um outro vídeo sobre os exercícios da seção Enem como de padrão, certo? Eu espero que vocês estejam com a apostila de vocês aí em mãos. Então vamos ler juntos esse primeiro exercício. Então o primeiro exercício está dizendo o seguinte: um cilindro metálico de 41 litros contém argônio. E ele fala a massa aqui molar de 40 gramas do argônio. Sob pressão de 90 atmosferas, a temperatura de 27 graus. A massa de argônio no interior desse cilindro é. Então, para resolver esse problema, a gente vai ter que lembrar o seguinte: existe uma relação entre o número de mols, certo? E a massa molar. Então o número de mols vai ser igual a massa total dividido pela massa molar. Isso aqui vai retornar para a gente quantos mols aquela quantidade de massa M minúsculo é equivalente. Então essa massa aqui de baixo, que é um M maiúsculo, que eu costumo deixar com essas perninhas aqui maiores, né, para indicar que maiúsculo, porque acaba confundindo com meus dois M's aqui. Esse M de cima é um M minúsculo, é a massa total analisada. Esse M de baixo é a massa molar do gás. Então o que a gente quer descobrir aqui é a massa total, certo? A massa total de argônio. Então a gente precisa, para descobrir a massa de argônio, a gente precisa de saber qual que é o número de mols, certo? E a gente já sabe a massa molar. Então sabendo o número de mols, a gente vai descobrir a massa total. Então, para descobrir o número de mols, a gente vai ter que lembrar da nossa equação de gases ideais, que fala para a gente que PV é igual a nRT, certo? Então, se a gente conhece a pressão, o volume, a constante dos gases e a temperatura, a gente sabe quantos mols estão nesse estado, né, do nosso gás. Então, para descobrir aqui o número de mols, basta isolar esse N. Então, a gente vai ter N é igual a PV dividido por RT, certo? E aí no exercício ele fornece todos esses valores. A gente sabe, ó, deixa eu botar aqui. P no exercício ele fala que é 90 atm. Ele também fala que o volume do recipiente é de 41 litros. Ele também fala que a constante dos gases é de 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. E olhando aqui para a nossa constante, a gente vai chegar a uma conclusão. Já digo o que é. E a temperatura a gente fala que é 27 graus Celsius. Mas vejam bem, a nossa constante dos gases aqui, ela está nas unidades atm, litro, mol e Kelvin. Ou seja, como Kelvin é a unidade de temperatura, e a gente vê que a temperatura que ele fornece no exercício está em Celsius, eu sei que eu vou precisar converter ela para Kelvin para ela ficar na mesma unidade das outras coisas que a gente está utilizando. Então, geralmente, quando o nosso exercício dá uma constante, a gente tem que olhar em quais unidades aquela constante está escrita, porque a constante, apesar dela ser constante, se você muda a unidade que você está utilizando para descrever ela vai mudar o valor, certo? Não é que ela muda o valor porque ela é uma variável. Na verdade, ela muda o valor só por causa do jeito que eu estou representando ela. Então, eu represento ela, por exemplo, aqui eu estou usando atmosfera, estou usando mol, estou usando Kelvin, estou usando litro. Mas eu poderia estar usando, por exemplo, metros cúbicos para o volume, eu poderia estar usando Pascal para pressão, eu poderia estar usando Celsius para temperatura. E aí o valor da minha constante seria ligeiramente diferente se eu estivesse mudando as unidades. Mas o importante aqui é perceber que como a unidade na constante está em Kelvin, eu vou precisar mudar de Celsius para Kelvin. E aí esse primeiro passo é bem simples, né? A gente sabe que a temperatura em Kelvin ela é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então a gente vai ter 27 mais 273. Então aqui 300 Kelvin vai ser a nossa temperatura. Então eu vou substituir aqui em cima isso aqui, ó, por 300 Kelvin, certo?
E é importante porque essa temperatura de 27 graus Celsius é bem comum em exercícios de termodinâmica. Então a gente vai acabar se acostumando a sempre que ver 27 graus Celsius, trocar isso imediatamente por Kelvin, porque é o padrão das nossas unidades do sistema internacional, certo? Então beleza. A gente tem então todas as variáveis aqui para descobrir qual que é o número de mols, certo? Então a gente sabe que o número de mols vai ser dado aqui pela pressão de 90 atm, então vou botar 90 aqui, vezes um volume de 41 litros, dividido aqui pela constante dos gases, 0,082, vezes a temperatura de 300 Kelvin, certo? E o jeito que eu resolveria aqui essa continha seria primeiramente fazer aqui acortar, né, alguns valores aqui, né? Eu tenho 90 vezes 41 dividido por 0,082 vezes 300. Então a primeira coisa que eu faço é corto esse zero com esse zero, certo? E aí aqui ó, eu posso simplificar esse 9 com esse 30. Então eu vou ficar ó, com 3 vezes 41 dividido aqui por 0,082 vezes 10, certo? Então essa aqui é a nossa primeira simplificação do nosso problema. E aí eu posso multiplicar. Ó. Aqui em cima eu vou ter 123 dividido então por 0,82, certo? E aí fazendo essa divisão, não é uma divisão muito difícil de ser feita, a gente tem 150, certo? Vocês podem fazer aí do jeito que preferirem, se quiserem fazer direto, se tiver um jeito mais simples de fazer. Mas o importante é que o resultado, ou seja, o número de mols é 150. E aí a gente vai ter que retornar lá aquela equação que a gente escreveu lá em cima. A gente escreveu que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, certo? Então se eu quero saber a massa, ela vai ser igual ao número de mols vezes a massa molar. E a massa molar do argônio que é fornecida no problema é de 40, certo? 40 gramas por mol. Então a gente tem aqui 40 gramas por mol vezes 150, certo? Então 40 vezes 150 vai dar pra gente 6.000 gramas, certo? 6.000 gramas é a mesma coisa que 6 quilogramas, certo? Ou seja, na hora que a gente olha as alternativas possíveis, a gente vê que a massa de 6 kg está representada na letra E desse nosso problema. Então a letra E vai ser a nossa alternativa correta aqui nesse problema, certo? Com isso a gente pode ir para o próximo problema aqui, problema 02, correto? Então nesse problema 02 a gente tem uma análise aqui gráfica. Então vamos fazer aqui juntos. Ele está dizendo o seguinte: um gás ideal confinado em um recipiente fechado de volume constante sofre uma transformação termodinâmica em que sua pressão diminui. Assinale a seguir o diagrama pressão versus temperatura compatível com essa transformação. Então o que a gente está dizendo aqui é basicamente aquela ideia de que eu vou ter que usar a minha equação de gases, PV é igual a nRT, numa situação em que o volume é constante, certo? E aí o que a gente faz? Vamos lembrar, a gente pensa no sistema mudando de uma situação aqui em que ele tem um P1, um V1, P1, V1 e T1 para uma outra situação em que ele tem um P2, um V2 e um T2, certo? E aí quando acontece essa mudança de um estado para o outro, a gente vai ter que PV sobre T vai ter que sempre ser igual a uma constante NR, certo? Ou seja, a pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1, isso aqui vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2. E como o volume é constante, ó, eu consigo cortar o volume dessa equação, certo? Então eu vou ter só aqui a pressão 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre a temperatura 2. E aí quando a gente tem que desenhar um gráfico aqui representando
essa transformação, o que a gente tem que levar em conta? Então vou fazer aqui uma representação desse gráfico. Então um ponto qualquer aqui, ó, eu vou dizer que esse ponto qualquer, ele está representando para mim no eixo vertical a pressão, no eixo horizontal a temperatura. Eu vou dizer que ele está representando a pressão 1 e a temperatura 1. Então se eu quiser descobrir aonde está a outra pressão e a outra temperatura, eu vou precisar dar uma olhada novamente aqui no enunciado. Então olha só, o enunciado está dizendo que ele sofre, que ele está volume constante e que ele sofre uma transformação termodinâmica em que a pressão diminui. E a gente vai ter que fazer aquela análise olhando para a equação. A gente olha aqui e pensa assim, se a pressão está diminuindo, o que tem que acontecer com a temperatura para que essa razão fique constante? Ela tem que diminuir também, certo? Ou seja, tanto a pressão que começou aqui vai diminuir, quanto a temperatura que começou aqui vai diminuir. Então é natural pensar que, seja qual for essa pressão e essa temperatura inicial, elas vão ser menores que a pressão e a temperatura final. Então o nosso gráfico vai ser algo desse tipo aqui, ó. A pressão e a temperatura estão diminuindo, certo? E aí quando a gente vai procurar, minha apostila caiu aqui, quando a gente vai dar uma olhada nas alternativas desse nosso problema, a gente tem que a única alternativa exatamente desse jeito, em que eu começo numa pressão e uma temperatura alta e ela diminui, é a alternativa de letra D, certo? Então essa alternativa D vai ser aqui pra gente a alternativa correta. Então esse problema 2 tem resposta aqui nessa alternativa D. Então a gente pode ir agora para o nosso próximo problema. Deixa eu apagar essas coisas aqui que eu já tinha escrito anteriormente. Mas então aqui agora no nosso próximo problema a gente tem o seguinte. Esse aqui é o problema 03, certo? Então esse problema 03, ele está dizendo para a gente o seguinte. Vou ler aqui junto com vocês. Certa quantidade de um gás ideal está contida em um recipiente de paredes rígidas e volume V. Inicialmente, a temperatura T1 é igual a 400 Kelvin. E exercendo uma pressão P1 igual a 1 vezes 10 a 6 Newton por metro quadrado. Utiliza-se parte desse gás de forma que a pressão baixe e a temperatura mude também. Então ele tem os valores aí da pressão e da temperatura. Então pode-se afirmar que a quantidade de gás utilizada foi. Então a primeira coisa que eu quero fazer é explicar qual que é a ideia aqui desse exercício. E a ideia é a seguinte, pensa num extintor de incêndio, que dentro aqui do extintor de incêndio então tem um certo gás, certo? Esse gás então está aqui ocupando um certo volume, e por estar ocupando esse certo volume, espero que não atrapalhe muito essa música, não sei quando isso vai parar agora, mas a ideia aqui, ó, é que eu tenho esse gás e ele está dentro do recipiente, e a ideia é que eu vou abrir esse recipiente aqui e vou utilizar esse gás